Pois bem, minha gente, estamos de volta, continuar nossa conversa sobre colonização do Brasil, dessa vez discutindo um pouquinho a formação da sociedade colonial. Lembrando que na nossa última videoaula de História do Brasil, conversamos nós a respeito da organização da economia colonial, dando enfoque ao desenvolvimento da chamada economia açucareira. Agora a gente vai ver a economia da plantation açucareira. Agora a gente vai ver que tipo de sociedade essa base econômica gerou. Então é uma sociedade baseada na violência e na miscigenação, que quer dizer mistura cultural. Então vamos dar uma olhada no seguinte. Eu vou fazer algumas afirmações aqui, que não são muito polêmicas não, são acho que bem fáceis da gente compreender e perceber as suas características. A primeira afirmação que eu faço é essa. A estrutura socioeconômica do Brasil é um negócio cada vez mais simplificado e estratificado. Simplificado quer dizer o quê? Que a tendência é que haja cada vez menores oportunidades de prosperidade e desenvolvimento de diferentes funções na sociedade. E é uma sociedade cada vez mais estratificada porque a tendência é que haja cada vez menos chance das pessoas poderem viver uma ascensão social. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que perceber com clareza, quase derrubei a minha mesa, desculpa. A primeira coisa que nós temos que perceber com clareza é que a sociedade colonial brasileira é um produto, um resultado direto do sistema de plantation na economia. Por quê? Porque o sistema de plantation na economia gera uma gigantesca polarização econômica, que é a seguinte: existia basicamente duas funções econômicas nessa sociedade, com uma terceira função complementar. A primeira função essencial era aquele que é senhor de terras, o sesmeiro, o latifundiário, o senhor de engenho, aquele que possui capital para investir. Capital que é holandês, mas ele está na mão dele. Então, o cara que vai contratar gente para ajudá-lo a tomar posse das terras, que vai contratar gente para ajudá-lo a vigiar os escravos, que vai impor aos escravos o regime de trabalho forçado. Esse é a primeira função da economia. A função de quem concentra riqueza e poder. A outra função fundamental é a função do trabalhador, que é escravizado. Portanto, é desumanizado, portanto, não é dono de si mesmo, portanto, não é remunerado, não recebe nenhum pagamento pelo trabalho que executa, portanto, é visto e tratado como uma mercadoria, uma propriedade, uma ferramenta de trabalho. Entre esses dois extremos econômicos, aquele que concentra toda a riqueza e aquele que não possui riqueza nenhuma, a gente tinha os trabalhadores livres, que eram basicamente três tipos de cara, né? Três tipos de trabalhador livre, três tipos de função livre fora o senhor de engenho. O primeiro eram os caras que trabalhavam na própria fazenda do engenho, na própria fazenda de açúcar, para complementar, vigiar e organizar o trabalho dos escravos. O segundo tipo era quem vivia nas cidades, nas poucas cidades que existiam, porque eram poucas, a maioria esmagadora da população vivia nas fazendas, porque era escravizado. Então eram poucas cidades no litoral onde Portugal fazia o porto comercial, fazia a fortaleza de defesa, e era onde entrava o produto europeu, é onde saía o produto colonial brasileiro. Então nessas poucas cidades havia funções livres. Gente livre, uma camada média de comerciantes, de artesãos, de profissionais liberais de vários tipos. E o terceiro tipo de gente livre dentro dessa camada intermediária eram aqueles que faziam funções colonizadoras institucionais, digamos, ou seja, aqueles que eram funcionários ou membros das instituições de poder que colonizaram, que comandaram a colonização do Brasil. Funcionários da coroa portuguesa, gente da Igreja Católica. Então é fundamentalmente isso. Então, se nós temos uma economia de plantation, porque era latifundiária, então concentra a terra na mão de pouca gente. Era escravista, então relega a maioria esmagadora da população ao trabalho escravo não remunerado, miserável e desumanizado. A camada média é pequena porque é apenas complementar à escravidão na fazenda
trabalhador livre, profissional liberal nas cidades, que são poucas e não são muito grandes, porque a cidade é só um entreposto entre a zona rural que produz o açúcar e Portugal, e os funcionários da coroa e os caras da igreja. Então isso significa que se a economia de plantation é simplificada, porque é uma monocultura, produção voltada para a exportação, que não visa o desenvolvimento interno, não visa a diversificação econômica, o desenvolvimento de atividades que permitam o crescimento de uma economia dinâmica, que gere oportunidades de vida para tudo quanto é tipo de gente. Então o resultado disso é uma sociedade também estratificada e simplificada, que é filha do sistema de plantation. Então a sociedade colonial é produto do sistema de plantation. Enquanto tal, nós temos uma sociedade, portanto, que é polarizada. O que significa o termo polarizado? Significa que possui dois polos fundamentais. Um polo de poder e dominação, que são os senhores de terra e senhores de centenas de escravos, e um polo de marginalização, que é a galera que não tem riqueza, não tem terra, não tem sequer a propriedade sobre si própria. Então os dois polos fundamentais é o polo de poder e o polo sem poder. O polo de riqueza e o polo sem riqueza. O polo com terra, o polo sem terra. O polo que tem escravo e o polo que é escravo. Né? Então essas são as duas camadas fundamentais dessa nossa sociedade colonial polarizada. A camada média, como eu já relatei, ela é pequena. Ela é pequena e o pior é que ela tende a diminuir. Por isso que eu estou dizendo que é uma estrutura socioeconômica cada vez mais simples e estratificada. Cada vez mais sem grandes oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, cada vez mais sem grande possibilidade de mudar de camada social. Então, com cada vez menos camadas sociais e com cada vez menos chance de mudar de camada social. Por quê? Porque é uma sociedade onde os polos de poder e sem poder são predominantes. É pouca gente que é senhor de terra e de escravo, mas tem muito poder e muita riqueza. É muita gente que é escravo, mas não tem nenhum poder, nenhuma riqueza. E no meio disso, os poucos profissionais liberais os poucos homens livres que eram necessários nessa sociedade. Repito, de novo, para ficar bem marcado, os homens livres que eram fundamentalmente de três tipos. Os caras que trabalham na fazenda complementando ou organizando ou administrando os escravos. Os caras que estão nas poucas cidades necessárias, que são as cidades litorâneas, para ser porto de comércio e fortaleza de defesa contra ataques estrangeiros, lá também vai ter homem livre, que ou vai ser pequeno e médio comerciante e artesão, ou vai ser profissional liberal, ou vai ser funcionário da coroa e funcionário da igreja. E é isso que nós temos. Tá bom? Aí, gente, o que vai acontecer a partir disso? Eu já discuti o comércio triangular como uma vantagem dupla, né, para a colonização portuguesa. É dupla porque gera o escravo e torna o escravo negro o mais importante tipo de trabalhador na economia e na sociedade brasileira, e porque gera lucro 3, 4 vezes. Né? Gera lucro no comércio entre Brasil e Portugal, entre Brasil e África, entre Portugal e África, e gera lucro para a coroa portuguesa que cobra imposto de tudo isso. Então, resultado, nós temos uma sociedade onde a riqueza, a terra e o poder são altamente concentrados na mão de muito pouca gente. Tá certo? Beleza. Quais as consequências da escravidão, então, para a formação dessa nossa sociedade estratificada, polarizada e muito simplificada, que é a sociedade colonial brasileira da era do açúcar, do sistema de plantation? Primeira consequência do uso da escravidão, eu não vou nem enumerar aqui, porque ela está no título da nossa discussão sobre sociedade colonial. Olha só. Oh, caramba, foi mal. Vai gerar aqui uma sociedade altamente violenta. Só pode gerar uma sociedade altamente violenta. E altamente violenta por quê? Porque, obviamente, que para manter uma massa de escravos controlado, é o medo que faz isso.
O medo constante da morte, o medo constante da ameaça do castigo físico. Então, esse medo constante, essa ameaça constante e essa prática constante da violência são os elementos que compõem a coesão social no Brasil. E é uma coesão nervosa, velho. É uma coesão nervosa, por quê? Porque apesar de nos livros de história isso não aparecer, o tempo inteiro a vida cotidiana dentro de uma fazenda era cheia de tensão. Quem garante que os escravos não vão se revoltar? Quem garante que os escravos não vão tentar matar os seus senhores? Quem garante que os escravos não vão tentar desenvolver alguma estratégia para resistir à escravidão? E os escravos fizeram isso o tempo inteiro. Pequenos movimentos que não são grandes o suficiente para entrar nos livros de história, mas pequenos movimentos de revolta, pequenos movimentos de resistência, que eu vou discutir daqui a pouco, pequenos atentados contra seus senhores ou seus capatazes. Capatazes são os caras que vigiavam e aplicavam os castigos físicos. Então, esse é um cenário de uma sociedade muito tensa, que se baseia na violência. Aí, mano, a gente começa a entender por que a sociedade brasileira é violenta até hoje. Por isso que no Brasil esse discursinho bosta de bandido bom e bandido morto faz tanto sentido. Porque, de fato, a gente não vê o outro como um membro da sociedade com quem a gente pode negociar, com quem a gente pode conviver democraticamente, com quem é possível estabelecer acordos. A gente vê o outro como inimigo, que se não aceita o que eu vejo como positivo, tem que ser eliminado. Então a violência vem da criminalidade para a sociedade e da sociedade para com a criminalidade. A violência é o laço fundamental de poder e de resolução do conflito social no Brasil. Então não vão pensar que essa coisa do bandido bom e bandido morto realmente resolve alguma coisa. Só cria uma tensão permanente que coloca a sociedade num caráter polarizado entre o nós e o eles. Nós os livres, eles os escravos, nós os cidadãos de bem, eles os marginais. E com isso eu não estou defendendo a criminalidade, não estou dizendo que nós temos que ter peninha das pessoas, eles são vítimas da sociedade. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa sociedade sendo violenta, ela aprofunda os processos violentos. Porque quem faz a violência e quem recebe a violência, acaba não vendo outra solução para viver em sociedade que não seja a violência. E aí o segundo elemento é que isso torna a nossa sociedade, isso que a escravidão e a violência, torna a nossa sociedade uma sociedade miscigenada. Aí as pessoas, por muito tempo, vários sociólogos, historiadores falaram assim, ai gente, que bonita, a sociedade brasileira é miscigenada, então é uma sociedade pacífica, onde negros e brancos convivem em paz, em harmonia, convivem em harmonia. Mano, você acha que tem bastante gente miscigenada no Brasil? Porque os homens livres casavam com mulheres escravas, voluntariamente. Porque as mulheres escravas transavam com os caras brancos, voluntariamente, de acordo com sua vontade livre. Mano, o Brasil é uma sociedade culturalmente miscigenada, a nossa cultura, a mentalidade é misturada, porque os brancos tentaram, a colonização tentou destruir a cultura negra e indígena, mas essas culturas sobreviveram se misturando. Então vem a violência e a mistura é a sobrevivência. É uma tentativa de não desaparecer. A nossa cor da pele é miscigenada porque as mulheres negras eram estupradas pelos seus donos, eram estupradas pelos seus capatazes brancos. Acontecia de vez em quando de ter um casamento, ou do branco ter amantes que eram voluntariamente amantes, porque levavam alguma vantagem, não ter mais que trabalhar na roça, é uma puta vantagem, porque sabe qual era a média de vida útil depois que uma pessoa escravizada começava a trabalhar na roça no Brasil? É isso mesmo, de 8 a 10 anos apenas. Então, mano, você ter que ser estuprado, você ter que transar com alguém para não sofrer a violência da escravidão e a morte por cansaço na roça, hoje eu, que nunca tive que trocar bem-estar por sexo, acho um absurdo. Mas se eu conseguir minimamente imaginar o que é uma situação de desespero, miséria, opressão, violência e medo em que os escravos viviam, talvez trocar sexo por
algum bem-estar não seja um negócio tão ruim. Mas continua sendo estupro, velho. Continua sendo estupro, sabe por quê? Porque não é livremente consentido. É fruto de uma chantagem que é produto de uma violência. Então nós somos filhos da violência. Nossa sociedade é filha da violência. E isso tem a ver com as raízes escravistas da nossa sociedade. Outra coisa que eu não preciso nem dizer é que a nossa sociedade, por causa da escravidão, tem como consequência uma sociedade onde a discriminação racial, ou seja, a inferiorização das pessoas com base no critério de cor da pele ou de características físicas ou de pertencimento étnico passa a ser um traço fundamental. Então a identificação fundamental entre o nós e o eles, entre o bom e o ruim, entre o bonito e o feio, entre o certo e o errado, entre o confiável e o não confiável, entre o valoroso e o desvalorizado, entre fugiu a palavra, mas enfim, entre aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, é a diferença entre branco e preto na cor da pele. Então, existir preconceito, veja bem o que eu vou falar para você não se confundir. Existir preconceito é uma reação comum ao ser humano. Comum por quê? Porque a gente tende a recusar aquilo que é muito diferente do que nós conhecemos. Mas o preconceito é um medo, uma resistência, é uma antipatia a algo que a gente ainda não conhece. Por isso chama preconceito. É algo emocional, não é racional, é algo emocional que nasce antes da gente ter conceito, ter conhecimento da coisa. A partir do momento que você passa a conviver com aquilo e aquilo passa a ser compreensível para você, a tendência é que o preconceito acabe. Mas ele não acaba quando o preconceito dá um pulo e vira discriminação. Discriminar significa inferiorizar, tratar de forma inferiorizada aquilo que é diferente. Negar a noção de igualdade e direito àquilo que é diferente. Então, a discriminação com critério racial, o que ela representa? Ela representa uma forma de violência baseada no preconceito. Porque só tem uma coisa que explica discriminação e preconceito racial. Essa coisa se chama ignorância imbecil. Porque a cor da pele é diferente, a cor dos olhos é diferente e a cor do cabelo é diferente na espécie humana por causa do negócio chamado melanina. A melanina eu não sei se é uma enzima, que porra que é a melanina, mas ela funciona como um filtro solar natural para o ser humano. Ela filtra os raios prejudiciais do sol. Então a melanina evita que as células da pele morram com facilidade. Por isso que gente negra não fica vermelho ao sol. Porque ele já é negro na medida em que ele tem o filtro solar natural, que não deixa cozinhar a pele dele. Eu que sou branquelo, cor de palmito, eu fico vermelho ao sol e descasco. Por quê? Porque quando eu tomo sol não tenho filtro natural. Então o sol, os raios do sol e o calor do sol penetram na minha pele, matam as células superficiais da minha pele e eu fico vermelho, porque elas cozinharam. Você já viu carne, quando é feita na churrasqueira e ela fica marronzinha por fora e vermelhinha por dentro? É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo. Aí eu que sou branco fico queimado, que nem a carne fica queimada no churrasco. E aí por que eu descasco depois disso? Porque morreu, então ela vai sair. Aquelas células morreram, elas vão sair. Só como elas vão sair em massa, elas saem todas grudadas, elas saem em forma de camadas de pele. É isso. Você vai dizer que alguém é mais ou menos inteligente por isso? Você vai dizer que alguém é mais ou menos competente por isso? Você vai dizer que alguém é mais ou menos honesto por isso? Você vai dizer que alguém é mais ou menos eficiente por isso? Você vai dizer que alguém é mais ou menos preguiçoso por isso? Por ter ou não ter filtro solar?
Só pode ser ignorância e imbecilidade. Então, o que rola? A nossa sociedade é produto dessa violência e ela produz esse modelo de discriminação racial. Além disso, obviamente, nós vamos ter uma baixa produtividade do trabalho, especialmente do trabalho manual, porque veja, os negros durante a escravidão vão desenvolver inúmeras formas de resistência para sobreviver dentro desse sistema cruel e violento. Uma das formas de resistência é fugir. Fugir da fazenda. Se arriscar no meio do mato. Se arriscar na fuga de ser pego e ser punido severamente. Eventualmente, até ser morto para servir de exemplo para os outros. Normalmente, ser espancado com chicotadas nas costas, com chicote, com ponta de metal, até as suas costelas ficarem expostas. E aí, para a carne não apodrecer, porque ela morreu ali, joga sal, espalha sal com água nas costas, imagina o quanto arde, para poder cicatrizar um pouco mais rápido. Então a pessoa era chicoteada a esse extremo para servir de exemplo para os outros. E eventualmente era morta nesse processo para servir de exemplo para os outros escravos viverem no medo de tentar fugir, ser pego e ser castigado. Mas muitos fugiram e muitos se esconderam no meio do mato, por isso que surgiu um tipo de comunidade de ex-escravos fugidos no meio das zonas florestais, como clareiras no meio da floresta, o mais distante possível da área litorânea onde está rolando a plantation e a colonização, que se chamam quilombos, essas comunidades de escravos fugidos. Essa é uma forma de resistência. Fazer revolta é uma forma de resistência. Tanto uma pequena revolta ali naquela fazenda, como eventualmente grandes revoltas que unissem escravos de várias fazendas ou de várias regiões. Não são muito comuns as grandes, são muito comuns as pequenas. Resistência. Outra forma de resistência era assassinar o capataz, assassinar, quando tiver chance, o dono da fazenda, mesmo que morresse depois castigado por isso, como uma vingança direta. Acontecia. Acontecia também, principalmente quando as escravas domésticas faziam a alimentação da família, do senhor de escravos, acontecia muito o envenenamento, né? Colocar ervas venenosas junto com a comida, não tudo de uma vez, mas colocar aos pouquinhos para ir envenenando principalmente os mais frágeis, né? Crianças, velhos, pessoas com baixa resistência física, como uma forma de resistência e vingança por causa da escravidão. Aborto era uma forma de resistência. Eram as mulheres negras, que eram apenas 20 a 30% do total de escravos, porque o que os senhores de engenho no Brasil queriam era força física para trabalhar na roça. Mas também traziam mulheres, tanto para trabalho doméstico como para trabalho na roça. A maioria dessas mulheres não tinham chance de formar famílias com os escravos, porque acabavam sendo estupradas e obrigadas a ser amantes dos seus donos e dos seus capatazes. Mas essas mulheres abortavam. E abortavam por quê? Ai, gente, está impedindo que uma nova vida nasça. Não. Está impedindo que um novo escravo nasça. Conhecer a escravidão e decidir, eu não quero que um rebento do meu ventre, um fruto do meu útero, viva a situação de escravidão e violência que eu vivo. Então o aborto era uma prática muito comum como resistência também. E uma das formas de resistência era essa, fazer o trabalho render pouco. Como? Economizando energia durante o trabalho. Como é que faz isso, velho? Difícil, né? Porque sempre que um escravo era pego trabalhando mais devagar que os outros, ele era castigado fisicamente de uma forma brutal. Então como é que fazia? Eles combinavam ritmo de trabalho. Mano, mas como é que você vai combinar ritmo de trabalho? Quem já entrou num canavial sabe disso. Cada um trabalha numa fileira, e alguns trabalham, né? Começam antes, outros começam depois, uns um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar. Como é que você vai garantir o ritmo de todo mundo igual? Cantando. Sabe aquela musiquinha tipo lerê, 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 que é uma música arrastada de sofrimento? Eles cantavam isso enquanto eles estavam cortando a cana, porque a cada momento da música que tinha uma parada tônica, né? Lerê, 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 lerê. Percebe? Lerê, lerê. Cada uma dessas é uma batida de trabalho.
E aí eles conseguiam padronizar o ritmo de trabalho, economizar um pouco de energia para sobreviver a mais um dia e conseguiam não ser castigados fisicamente, porque como é que o feitor, o capataz ia castigar todo mundo, percebe? Então isso gera uma baixa produtividade do trabalho manual e uma desvalorização do trabalho manual. Por que desvalorização? Porque trabalho manual passa a ser considerado coisa de escravo no Brasil. Como eles diziam, trabalho de preto. Você já ouviu falar? Você fez um serviço de preto. Essa frase altamente preconceituosa e desrespeitosa e violenta, pois é, vem daqui. A ideia de serviço de preto vem daqui. É trabalho manual, que é um trabalho ruim, que é um trabalho mal feito, que é um trabalho que ninguém quer fazer, porque é coisa de escravo. Então essa desvalorização do trabalho manual é muito comum no capitalismo como um todo. Em todas as sociedades capitalistas, quem faz trabalho manual ganha menos do que quem faz trabalho intelectual. Mas aqui no Brasil a diferença é brutal. Enquanto, sei lá, num país que nem a França, a diferença média é de 5 vezes mais salário para quem faz trabalho intelectual do que quem faz trabalho braçal, aqui no Brasil é 15 vezes, 10 vezes mais salário. Então, para você ter uma ideia, eu ganho, sei lá, vamos arredondar, eu ganho R$50 por hora de trabalho. Uma faxineira ganha R$5 por hora de trabalho. E a minha hora de trabalho não é uma hora completa. Varia de 45 a 50 minutos. É uma hora aula. Então esse lance da desvalorização do trabalho manual, visto como coisa humilhante, faz com que inclusive os brancos pobres busquem possuir escravos. E gera um fenômeno, gente, que você poderia pensar, nossa, que escroto, mas se você se colocar um pouquinho no lugar dos escravos, talvez você compreenda com outro olhar, que é o seguinte: quando um escravo conseguia comprar sua liberdade, e isso era muito raro acontecer nas áreas açucareiras, mas era muito comum acontecer nas cidades, porque os trabalhadores acabavam recebendo alguns incentivos para trabalharem mais no carregamento de cargas, na produção artesanal. Alguns escravos, né, na cidade os escravos tinham folga sempre, uma vez por semana, que é a folga da religião, né, para ir à missa. Então esses escravos às vezes faziam pequenos bicos por conta própria e iam juntando um dinheirinho para comprar a liberdade. A liberdade era concedida através de um documento chamado Carta de Alforria. Então, nas cidades era muito mais comum de ter carta de alforria em relação ao campo. Mas esse escravo, a primeira coisa que ele fazia era comprar chapéu e calçado. Porque uma das marcas da escravidão, além da cor da pele, é a questão de que escravo andava descalço e escravo não recebia chapéu. Ele se cobria para proteger do sol com um bonezinho de retalho de tecido de roupa velha dele próprio. Então, comprar um chapéu e possuir um calçado era um símbolo de eu não sou escravo, eu não sou livre, então, por favor, eu não tenho como mudar a cor da minha pele, mas não me confunda com os escravos, porque eu sou um negro livre. Eu sou um alforriado. A segunda coisa que eles faziam, depois que conseguissem juntar uma boa grana, era comprar um escravo também. Por quê? Porque, mano, se você parar para pensar, todas as sociedades, em todas as épocas da história, têm símbolos de status social, de pertencimento social. Na nossa sociedade atual, esses símbolos são bens de consumo. Por exemplo, possuir um celular foda, mesmo que você não precise dele, mesmo que você não use todas as funções que ele oferece, não tem problema. Possuir um iPhone, sei lá eu que número, é um sinal de status, é um sinal de pertencimento. Mesmo que na sua casa não tenha nem reboco na parede, a sua casa não tenha nem pintura na parede, sua casa às vezes falte energia elétrica porque você não consegue pagar a conta todo mês, mas você tem um celular foda, isso te coloca num padrão de ser reconhecido como uma pessoa digna, pelo padrão de consumo, o modo de se vestir, modo de, né, os produtos de consumo que você carrega. Na sociedade escravista, gente, na sociedade escravocrata, em que possuir escravos é sinal de poder, possuir escravos é um sinal de liberdade. Então, muitos escravos possuíam escravos. Muitos ex-escravos alforriados, apesar de todo o sofrimento que a escravidão causava, e eles sabiam disso porque tinham vivido na pele, era muito comum que eles comprassem escravos assim que tivessem dinheiro. Por quê? Para não ter mais que fazer trabalho manual, para não ser mais confundido com alguém escravizado, para não poder ser tratado como escravo. É uma realidade extremamente triste, aquela que leva com que um ser humano abandone a solidariedade com quem sofre o que eu já sofri,
e para ser socialmente menos humilhado, assuma a mesma postura dos brancos que me humilharam. Enfim. E aí, gente, claro, né? É uma economia, uma sociedade que é voltada para fora, não é voltada para dentro. Porque como a maioria dos trabalhadores não recebem salário, o Brasil tinha um mercado interno muito pequeno. Era no máximo os trabalhadores livres e os senhores de engenho, que era pouca coisa. Então não era uma economia que ia crescer, se desenvolver e se sustentar por conta própria. Dependia sempre de fora, de exportar o produto feito pelo escravo para os livres terem alguma grana. Então é uma economia, uma sociedade voltada para a exportação, para atender os interesses de fora e não para gerar o seu próprio desenvolvimento. Tá bom? Para terminar essa parte de sociedade, a conclusão é que essa nossa sociedade brasileira da era colonial é uma sociedade aristocratizada e patriarcal. O que quer dizer esses dois conceitos socio-históricos, sociológicos e históricos? Quer dizer o seguinte, uma sociedade aristocratizada significa uma sociedade que a camada dominante se considera uma nobreza, ou seja, se considera superior por natureza. Então, os senhores de engenho, senhores de terra, donos de escravo, eles não são superiores por nascimento. Né? Eles nem eram uma nobreza de verdade lá em Portugal, eles eram considerados um tipo de ralé. Uma ralé, não tão ralé quanto quem era livre e pobre, mas uma ralé. Aqui no Brasil eles vão virar uma aristocracia, ou seja, aristos em grego quer dizer os melhores, cracia quer dizer poder. Então é uma camada que tem poder sobre o resto da sociedade, porque se considera e é considerada superior aos outros, superior por natureza. E o que dá esse traço de superioridade? Ser branco, ser livre, possuir terras e possuir escravos. Então isso forma uma espécie de aristocracia. Os próprios senhores de terra brasileiros, eles se autodenominavam com dois termos. Né? Os ricos, poderosos, senhores de terra, donos de escravos, se autodenominavam ou como homens bons, olha só o simbolismo dessa ideia. Homens bons, então quem não é rico, não tem escravo, não tem terra, não é um homem bom. Então escravos, mestiços e brancos pobres, escravos, negros, mestiços e livres, e brancos, livres e pobres, eram considerados pessoas que não são os homens bons. O outro termo que designava essa aristocracia brasileira, eles se denominavam como a nobreza da terra, ou seja, a nobreza da terra do Brasil, a nobreza brasileira. Então eles não são nobres de verdade, que nem os portugueses, que é uma nobreza de sangue. Eles são nobres dentro da realidade brasileira, que é uma nobreza de terra e de escravo. Beleza? Isso é a aristocratização. Outro elemento é o patriarcalismo. O que quer dizer o patriarcalismo? Quer dizer que o poder, não estou falando de poder político, eu estou falando de poder de dominar pessoas, o poder de ser uma camada social superior. O poder dentro da sociedade brasileira, por ser aristocrática, escravista e latifundiária, era exclusivo dessa camada social dos senhores de terra e senhores de escravo, que se comportavam quase como o pai de uma família tradicional se comporta. Isso é patriarcalismo, quando todos os dependentes do patriarca, do chefe da família, dependem tanto do chefe da família que estão submetidos à sua vontade, ao seu poder e aos seus desejos. Então os escravos dependem e obedecem o dono da fazenda, porque senão eles morrem. Os brancos livres que trabalham na fazenda, que no começo toda ocupação que não fosse trabalhar na roça era de branco livre. Com o tempo isso foi diminuindo. Por quê? Porque os trabalhos que os negros conseguiam aprender, os senhores de engenho eram racistas e achavam que os negros eram inferiores, mas eles não eram burros. Eles sabiam que os negros aprendiam e que os negros não tinham nada de inferiores intelectualmente. Então, no começo, por exemplo, a principal profissão livre no Brasil colonial era mestre do açúcar. Era o gerente da fábrica, o cara que manjava da técnica e do ponto da fabricação de um bom açúcar. Esse cara era muito bem pago, era bem pago como, sei lá, um engenheiro é bem pago na sociedade atual. O cara, se fosse hoje, recebia, sei lá, de 10 a 20 mil reais por mês. Ganhava bem mesmo. Os escravos sabiam aprender isso, cara.
Os escravos tinham capacidade, como qualquer outra pessoa, de aprender isso. Então, esse homem livre, o mestre do açúcar, esse homem livre, o artesão que trabalhava para consertar as ferramentas, consertar as carroças, fabricar as caixas de transporte do açúcar, essa função que era de homens livres que recebiam salário, também vão ser feitos por escravos com o tempo dentro da fazenda. Então nós temos uma realidade em que os homens livres também dependem completamente do senhor de terra e da vontade dele, porque ou eles obedecem totalmente o senhor de terra, ou eles correm risco de perder o pouco de emprego que ainda tinha disponível. Percebe? E até quem morava nas cidades dependia do senhor de terra, porque o comerciante, por exemplo, ganhava dinheiro como? Vendendo seus produtos na fazenda, ou para o fazendeiro, e os trabalhadores da fazenda. Porque tudo girava em torno do poder do fazendeiro. Até, tipo, sei lá, os caras da igreja e os caras funcionários do governo português. Eles também tinham uma dependência em relação ao grande fazendeiro. Porque esse cara era tão importante, tão poderoso, que se ele falasse mal do cara do clero, do cara da igreja, essa pessoa ia ter problemas. Então, padres e funcionários da coroa portuguesa, os funcionários não de alto escalão, né, eles também estavam meio que dominados por essa zona de influência dos grandes fazendeiros. É por isso que a gente diz que é uma sociedade patriarcal, porque o senhor de terras e o senhor de escravos, ele dispõe da vida, ou seja, ele controla a vida dos escravos, dos homens livres, dos seus parentes, dos seus dependentes, de todo mundo ao seu redor. Então isso é uma sociedade em que o poder mesmo é uma coisa concentrada nas mãos dessa camada privada dos senhores de terra e senhores de escravo. Beleza? Essa é a nossa sociedade colonial, que tem impactos e influência na sociedade brasileira até o presente, e é isso que nós vamos discutir agora. Vou encerrar esse vídeo aqui, para que na próxima videoaula a gente discuta as tentativas de invasão estrangeira ao Brasil e suas consequências. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção.